Meu querido e amado Pai, que saudade do Senhor. Saudade das suas risadas, do seu abraço. Mesmo a gente se falando quase todos os dias, resolvi escrever essa carta para o Senhor. E admito que só estou escrevendo ela por causa de um trabalho da faculdade. Pai, faculdade. Não tenho mais 16 anos, como na última vez que a gente se viu. Hoje tenho mais que o dobro disso. E 18 anos também é o tamanho dessa saudade que eu sinto do Senhor, da sua presença física, da sua alegria de viver. Bem, nessa carta vou contar um pouco do que aconteceu com o Corinthians depois que o senhor se foi. Sei lá, não sei se no lugar onde o senhor está, o senhor consegue ficar sabendo sobre futebol, né? Poxa, tomara que sim, porque justo o senhor, que me ensinou a gostar de futebol e do Corinthians, ficar sem saber o que rolou nesses últimos anos, né? Então tentei fazer um resumo do que aconteceu de importante, tanto das coisas boas quanto das ruins. São Antônio, aconteceu umas coisas nesses anos que o senhor não iria gostar, mas também só até o momento do senhor tomar aquela cerveja, ou aquela dose de uísque, ouvindo um Frank Sinatra ou um Ray Conniff. Então vamos lá. Todos falaram na época que o senhor tinha ido embora cedo demais. De fato, eu acho isso até hoje. Foi embora mesmo antes de ver o Palmeiras perder a final da Libertadores para o Boca, no Morumbi lotado. É, essa foi uma das poucas alegrias que nós, corintianos, tivemos até 2001, junto com o nosso título paulista, em uma final contra o Botafogo de Ribeirão Preto, onde fizemos um 3-0 lá na casa deles. Só que o mais legal e emocionante mesmo foi o jogo de volta da semifinal contra o Santos no Morumbi. O jogo estava 1-1 e eles estavam se classificando para a final. Mas aos 48 do segundo tempo, o Gil fez uma jogadaça na ponta e cruzou para a área. O Marcelinho só passou pela bola e o Ricardinho pegou de chapa, um golaço. Nesse dia, eu e o Fabiano estávamos ouvindo o jogo no rádio, dentro do carro, em frente ao Incor, já que tínhamos ido visitar o vô Zé, que estava internado, coitado. Foi uns meses antes dele ir embora também. Tomara que ele esteja no mesmo lugar em que o senhor está, pois sempre soube do amor que ele tinha pelo senhor e vice-versa. E se ele estiver por aí, mande um grande beijo para ele. E para a vó Santa também, que já nos tinha deixado em fevereiro daquele ano. Sinto demais a falta deles. Em 2002, o time deu uma melhorada, e o primeiro semestre foi muito bom, com os títulos do torneio Rio-São Paulo, na final contra o São Paulo, com um golaço do Rogério de falta, e da Copa do Brasil, contra o Brasiliense, lá em Brasília, gol de cabeça do David. Ainda chegamos na final do Brasileiro, mas perdemos para o Santos de um tal de Robinho, que só não fez chover aquele dia. Mas o que o senhor iria ficar maravilhado mesmo de ver foi o pentacampeonato da seleção brasileira. O senhor tinha que ver, pai, que seleção. Marcos no gol, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldo. Ele que fez os 2 gols na final contra a Alemanha. A Copa foi metade no Japão e metade na Coreia do Sul. Então a gente acordava de madrugada para ver os jogos, mas valeu muito a pena. Ah, esqueci de falar. Nessa época eu já estava firme lá na loja do tio Zé Antônio. Entre 2003 e 2007, o time passou por altos e baixos e só conseguiu 2 títulos. O Paulista de 2003, de novo batendo São Paulo na final, e finalmente um título brasileiro, em 2005. Foi um campeonato de pontos corridos e teve até juiz que entrou em esquema de manipulação de resultados, o que acabou beneficiando a gente para ser campeão. Nosso time não era tudo isso, não. Ah, na Copa de 2006, lá na Alemanha, a seleção não teve o mesmo brilho que a do Penta. E acabamos eliminados pela França, nas quartas de final. Uma lástima. Nesse espaço de tempo também jogamos a Libertadores 2 vezes e conseguimos ser eliminados nas 2 pelo River Plate. Ainda éramos alvo de chacota. Mas um tempo depois isso mudou. Já já te conto. Porque antes tem uma coisa que o senhor não vai gostar muito não. No final de 2007, fizemos a proeza de cair para a segunda divisão do Brasileirão. É isso mesmo.
Tínhamos um time horroroso. Nossa, para ser sincero, até merecemos, viu, pai? Ali o Corinthians chegou no fundo do poço. Só que conseguimos nos reerguer. 2008, portanto, foi um ano diferente, né? Pois só conseguimos o título da tão assombrosa Série B do Brasileiro. O que na verdade não foi difícil, mas também não passou de uma obrigação, né? O senhor não acha? Em 2009, o senhor não acredita. O Ronaldo Fenômeno veio pro Corinthians. É isso mesmo. Quem diria, né? Ele nos ajudou muito a conquistar os títulos do Paulista contra o Santos e da Copa do Brasil contra o Inter lá em Porto Alegre. Aliás, na final contra o Santos, o senhor tinha que estar aqui para ver o gol que ele fez na Vila Belmiro. Nossa, um gol de cobertura lindo, um dos mais bonitos que eu já vi. E nesse ano também, uma outra coisa linda que eu vi foi o nascimento da Juliana, primeira filha do Fabiano. Nossa, pai, quando a vi pela primeira vez, só pensei no senhor. Só pensei em como o senhor ficaria feliz de ver a sua primeira neta. Ela é minha filhada. Meus olhos encheram de lágrima agora. Bem, em 2010 não foi um ano tão legal para se lembrar, não. Não ganhamos nenhum título e ainda fomos eliminados da Libertadores pelo Flamengo, acredita? Imagine como a mãe zoou a gente, né? Ainda por cima, o Brasil novamente não empolgou na Copa, que foi lá na África do Sul, e foi eliminado de novo nas quartas de final, mas agora para a Holanda. No ano seguinte, 2011, não começamos muito bem não. Tivemos que jogar a pré-Libertadores para ver se conseguiríamos passar para a fase de grupos. E com Ronaldo e tudo, conseguimos cair fora perdendo para o desconhecido Tolima, da Colômbia. E mais uma daquelas proezas que só o Corinthians conseguiria, né? O senhor sabe. Mas depois disso, o time se acertou e fizemos uma boa campanha no Brasileiro, o que nos deu nosso quinto título. Aliás, era só uma amostra do que viria no próximo ano. Abre uma cerveja aí, se o senhor conseguir, é claro, e se prepara. Em 2012, muitos falavam que seria o fim do mundo, e para nós corintianos, realmente quase foi. O ano começou mais ou menos, com uma eliminação no Paulista para a Ponte Preta no Pacaembu, mas ao mesmo tempo estávamos disputando a Libertadores, e eu estava confiante aquele ano, pois o time estava jogando muito bem. Era muito bem treinado pelo técnico Tite. E aí, foi passando de fase, tiramos o Vasco nas quartas de final, depois de duas batalhas, e um gol no finalzinho do segundo jogo. Assim chegamos de novo a uma semifinal, após 12 anos, para enfrentar o Santos, que era o atual campeão, e que tinha um menino que hoje é o principal jogador brasileiro no momento, Neymar, um craque. Vencemos o primeiro jogo lá na Vila e empatamos o segundo aqui no Pacaembu. E chegamos finalmente a uma final de Libertadores. Nossa, parecia que esse momento nunca chegaria. E para ficar mais especial, a final seria contra o Boca. Nossa, pai, quase que eu consegui ir para a Argentina para assistir o primeiro jogo, mas não deu certo. Lá empatamos por 1-1. E quem marcou o nosso gol foi um cara chamado Romarinho. Uma coisa meio improvável assim. Ou seja, o jogo de volta seria aqui, em São Paulo, e com tudo praticamente a nosso favor. E deu tudo certo, pai. Conseguimos. Ganhamos por 2-0. Nossa, foi um dia que parecia não ter fim. Eu e o Fabiano passamos a noite toda comemorando na Avenida Paulista. Realmente foi um dia inesquecível. O senhor deveria ter estado junto com a gente. Aliás, o senhor estava, mas em nossos corações, como está até hoje, com certeza. E tem mais, hein, meu pai? Não deixe para ler depois, não. No final de 2012, o Corinthians foi para o Japão para disputar o Mundial. Foi muito emocionante de ver. Lembra daquele primeiro Mundial que comemoramos juntos em 2000? Então, queria que o senhor estivesse junto com a gente no dia 16 de dezembro, para a gente comemorar junto esse segundo título. Ele veio de forma sofrida, como sempre, com um gol de um peruano, Paolo Guerreiro. Quem diria, né? Com certeza foi um dos anos mais felizes que passei como corintiano. Em 2013, o Fabiano teve outro filho, e agora um menino,
e com seu nome, Pai, Antônio, em sua homenagem. Queria poder olhar para o Senhor nesse momento, para ver a emoção nos seus olhos. Bem, continuando a falar do Corinthians, nesse ano conquistamos mais uma vez o Paulista contra o Santos, lá na Vila. E também levantamos a taça da Recopa contra o São Paulo de novo. Já na Libertadores, o Boca se vingou em um jogo polêmico e fomos eliminados. O ano de 2014 foi legal apenas porque a Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Inclusive, o jogo de abertura foi no nosso novo estádio, lá em Itaquera. Poxa, pai, o senhor iria gostar de ver, pois em 50 o senhor era criança e não pôde acompanhar de perto, né? Só que a seleção, que decepção. Foi aos trancos e barrancos até a semifinal. Mas tivemos a Alemanha pelo caminho. E não foi nada legal. Perdemos por 7-1, pai. Acredita? Meu Deus, foi decepcionante. Ficamos muito chateados. Bem, para o Corinthians foi um ano ruim, sem títulos. De 2015 até o ano passado, comemoramos 2 títulos brasileiros, realizando campanhas muito boas e sendo merecedor das taças. Ano passado também voltamos a conquistar o Paulista, depois de ganharmos da Ponte Preta na final. Durante esses anos também aconteceram coisas legais. Em 2016 comecei finalmente a faculdade de jornalismo e foi nesse ano também que nasceu mais uma netinha sua, ainda do Fabiano, viu? Se chama Ana Luísa. Para falar a verdade, não sei se eu vou ter filho, viu, pai? Sei lá, estou com 34 anos já e até com alguns cabelos brancos, mas estou com uma mulher que eu amo muito. Nos conhecemos em 2011 e estamos morando juntos desde 2014. Estamos muito felizes. Acho que o senhor iria adorar ter conhecido a Sheila. Bem, nesse ano de 2018, o Coringão já conseguiu vencer mais uma vez o Paulista, em uma final muito nervosa contra o Palmeiras. Perdemos o primeiro jogo lá na nossa casa, mas na volta, lá na casa deles, conseguimos vencer o jogo e faturamos o título nos pênaltis. Foi muito emocionante. E ainda vamos ver o que acontece, né? Pois temos a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Tomara que venham outros títulos. E teremos mais uma Copa, agora na Rússia. Olha, pai, estou com uma boa impressão de que a seleção vai se sair muito bem. Vamos ver o que acontece. Espero que eu possa ter deixado o senhor bem atualizado. E depois te mando outra carta, contando um pouco mais da minha vida e também do Fabiano, da mãe. Todos nós, meu pai, a cada ano que passa, sentimos mais a sua falta. Espero que possa continuar em nossos corações, pois jamais vamos deixar que as lembranças que temos do Senhor se apaguem. Obrigado por ter me ajudado a me tornar o homem que sou hoje. Te amarei até o fim. Até um dia, meu amor, meu exemplo, meu herói.